Olá, essa é a nossa aula de número 31 do curso de Álgebra Linear. Nessa aula, nós concluiremos o tema Mudança de bases. Recordando, quando nós escrevemos P de B'Ab, nós estamos dizendo que trata-se de uma matriz que leva vetores da base B' para a base B. De modo contrário, P de B'Ab é a matriz que leva vetores da base B para a base B'. Bom, se nós multiplicarmos essas duas matrizes, naturalmente nós vamos obter uma matriz que leva vetores da base B nela mesma. Uma matriz que faz isso, que não altera o resultado da multiplicação vetorial ou multiplicação matricial, só pode ser a matriz identidade. Tá? Tanto é fato que se nós pegarmos as matrizes de transformações, de transições do primeiro exemplo e multiplicarmos, veja que nós obtemos a matriz identidade. Bom, esse resultado prático nos leva a um teorema. Se P for uma matriz de transição de uma base B' para uma base B de um espaço vetorial V de dimensão finita, então P é invertível e P(-1) é a matriz de transição de B para B'. Então, eu consigo fazer o processo, obter uma matriz de transição de uma base para outra se eu tiver a outra matriz de transição. Então, um processo prático de se encontrar isso, ele é semelhante ao que a gente faz para encontrar uma matriz inversa, Nós montamos, se nós quisermos encontrar P de B para B', uma vez que nós conhecemos B' e B, então nós vamos colocar à esquerda de uma matriz B', à direita B, vamos realizar o escalonamento até que à minha esquerda eu tenha a matriz identidade. O que vai sobrar do outro lado o resultado é a matriz P de transição que leva vetores da base B na base B'. E aí nós utilizamos essa matriz para realizar as mudanças de base. Então aqui no esquema de figura, à esquerda a gente vai sempre representar a base nova, à direita a base velha. Nós vamos escalonar até obter identidade na esquerda e aí nós vamos obter à direita uma matriz de transição da velha para a nova base. Como exemplo, nós vamos considerar novamente as matrizes, as bases do exemplo 1, que são as bases B e B'. Nós vamos usar a fórmula para encontrar as matrizes de transição. Primeiro na letra A de B' para B e na letra B de B para B'. Então vai ficar assim. A minha matriz de transição na base nova. Então, base nova. Base velha. É dada por a minha esquerda, base nova, a minha direita, base velha. Acontece que se eu observar, isso aqui já é a matriz identidade. Então, já está escalonado. Logo, nesse caso, eu não vou ter nenhum trabalho. A minha matriz de transição de B' para B, ela é igual à própria base antiga, ou base velha, vamos assim dizer. Então, está aqui o resultado da minha matriz de transição. Letra B. Na letra B, à minha esquerda, eu tenho a matriz 1, 2, 1 e 1, que é a base nova.
E à minha direita eu tenho a matriz 1, 0, 0, 1, que é a base velha. Então eu vou realizar o escalonamento aqui, tá? Primeiro eu vou zerar o elemento que está abaixo, então eu vou fazer L2 igual a menos L1 mais L2. Eu vou ficar com... Então a primeira linha nós vamos conservar. E a segunda linha vai ficar menos 1 mais 1 dá 0, menos 2 mais 1 dá menos 1, menos 1 mais 0 dá menos 1, e 0, menos 0, né, dá 0 mais 1, 1. Onde está menos 1 tem que ficar 1, então eu vou multiplicar a linha 2 por menos 1. Conserva a primeira linha. E a segunda linha vai ficar menos 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. Depois eu vou zerar onde está o 2, então vai ser linha 1 igual a menos 2 L2 mais L1. E aí a gente fica com menos 2 é 0, 0, mais 1, 1, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 mais 1, menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, 2 mais 0 dá 0, perdão, dá 2, né? E a segunda linha nós vamos manter. Muito bem. Então, a nossa matriz de transição, que leva vetores de B' em B, é dada por menos 1, 2, 1 e menos 1. Aqui tem um teorema, tá, bem interessante, que dispõe, né, sobre essa questão da mudança de base, de uma base qualquer para a base canônica. Então, vamos supor que eu tenho uma base B', cujos vetores sejam o 1, o 2 e o n, tá? Que é uma base qualquer do espaço vetorial Rn. E a base canônica S, né, composta pelos vetores E1, E2 e En. Se os vetores dessas bases forem escritos em forma de colunas, então a minha matriz de transição de B' para S é simplesmente escrever os vetores o 1, o 2 e o n, uma vez, né, que os seus vetores de coordenada em relação aos vetores canônicos são suas próprias coordenadas. Então, é um resultado, né, que simplifica bastante no caso da transição de B' para a matriz canônica. Por exemplo, se eu tiver aí uma matriz de transição, né, qualquer matriz, tá, pessoal? Se eu tiver uma matriz de transição A, então significa que existe um espaço B', um conjunto B', composto por vetores o 1, o 2 e o 3, tal que o 1 seja igual a 1, 2 e 1, primeira coluna da matriz, o 2 seja igual a 2, 5 e 0, que é a segunda coluna da matriz, e o 3, que é igual a 3, 3 e 8. Se eu tiver um vetor em relação a B', um vetor V, por exemplo, em relação a B', que tem vetor de coordenadas igual a 1, 1 e 1, por exemplo, para mim encontrar o vetor, esse mesmo vetor V, só que em relação à base canônica S, basta multiplicar a matriz A, 1, 2, 1, 2, 5 e 0, 3, 3 e 8, pelo meu vetor 1, 1 e 1.
E essa multiplicação vai me dar V em relação a S. Tá? Eu vou ter aqui 6, 10 e 9. Então, toda matriz quadrada, tá? Ela é uma matriz que tem como vetores coluna, né, bases para um espaço gerado e esse espaço gerado, na verdade, tem esses vetores colunas como base. Então, se eu multiplico isso por um vetor, né, em relação a essas bases, eu vou obter o vetor diretamente, né, na base canônica. E assim nós encerramos nossa aula de número 31. Tá? Concluímos o tema mudanças de base e nós continuaremos nas próximas aulas com outros tópicos de álgebra linear. Obrigado pela atenção, bons estudos e até mais.